Muito boa noite. Parece que quando é tarde assim a galera vem de vez, viu? Show de bola. Vamos ver quem é que é raiz mesmo, quem é que vai ficar aí até o final. Show de bola. Sejam muito bem-vindos à gravação de mais um podcast Physio Insight. O tema de hoje é dor lombar. Quem está no meu grupo do Telegram, Fisioterapeutas, recebeu uma enquete hoje com diversos temas que nada mais são do que os módulos do nosso curso em fisioterapia músculo-esquelética, e vocês votaram. E até então o dor lombar está ganhando para todas as outras alternativas que eu deixei lá no Telegram. Então ontem eu tive uma conversa com um colega de outro estado sobre um caso clínico bem interessante que estava fazendo ela quebrar a cabeça. A gente não sabe se resolveu o caso ou se não resolveu. E aí eu comecei a passar alguns insights para ela sobre como abordar esse caso. Então, basicamente, o caso é o seguinte: a pessoa tem uma dor lombar, tem uma dor abaixo do joelho, né, lá um pouco abaixo da cabeça da fíbula, e essa dor não respondeu a movimento, até respondeu de forma não duradoura. O paciente melhorava, cerca de 5 horas depois ele estava muito ruim, a ponto de querer desistir da fisioterapia. E ela me perguntou o que é que eu faria no caso. Não tem como eu te falar o que é que eu faria, tem como a gente testar ele. Quais são as respostas dos testes de movimento? Aí ela falou que já tinha tentado extensão, e o que é que acontecia durante? Ela falou que durante a extensão o paciente diminuía a dor, e depois o que é que acontecia? Ficava melhor, mas 5 horas depois piorava muito a ponto de desistir da fisioterapia. Eu falei, se diminui a dor durante e fica melhor depois, tudo bem, mas se o cara ficou pior e só teve essa intervenção, não tem como a gente anular. Mas quando tem diversas intervenções, é difícil de você saber o que é que piorou o cara. Então eu vou te dar um exemplo. Para te dar esse exemplo, eu vou ter que te contar uma pequena história. E a história é a seguinte: um cara jogava futevôlei e sem trauma algum, após uma partida de futevôlei, ele começou a desenvolver uma dor abaixo do joelho. Procurou um ortopedista que fez uma ressonância, e na ressonância foi encontrado alterações no corno posterior do menisco, e foi sugestivo uma artroscopia diagnóstica, e esse paciente foi submetido à cirurgia. Fizeram a limpeza dos fragmentos de lesões meniscais, de lesões ligamentares, de lesões articulares, e esse paciente não melhorou. E aí ele continuou procurando um outro médico ortopedista, também especialista em joelho, que viu a ressonância, pediu para repetir a ressonância e também sugeriu que fosse feita uma nova intervenção cirúrgica, porque o que ele estaria sentindo então seria reflexo de uma nova lesão, talvez até induzida pela primeira cirurgia. O cara foi submeter a segunda cirurgia novamente. Dessa vez foi uma artroscopia mais boladona, e o cara não melhorou da dor. E aí, quando ele foi avaliado por um fisioterapeuta, o fisioterapeuta testou funcionalmente o joelho dele. Quanto que ele tinha de extensão, quanto que ele tinha de flexão de joelho, qual era o impacto do controle do movimento no joelho dele, o que é que ele conseguia fazer. Ele conseguia agachar, subir escada, descer escada, ele ter controle de movimento. Ele conseguia fazer tudo isso sem déficit funcional associado, comparado com a perna que não tinha a dor. Então, isso nos leva a crer o seguinte: as alterações encontradas na imagem do joelho dos pacientes são alterações normais da idade ou do gesto esportivo. Alterações normais da idade ou do gesto esportivo. Então a gente não pode pegar uma imagem de um joelho, de uma ressonância, de uma tomografia, e simplesmente dizer que o cara precisa de cirurgia sem submeter ele a um tratamento conservador. Então vamos lá. Simplesmente eu vejo alguns fisioterapeutas pecando, querendo atirar para todos os lados, sem a paciência de testar os pacientes. Então o exemplo foi desse caso. Vamos dizer que o fisioterapeuta, ele testou a extensão. Ele começou a testar o movimento de extensão, o cara diminuiu a dor, ficou melhor, 5 horas depois ele estava muito pior. Quando ele voltou no fisioterapeuta, o fisioterapeuta meteu flexão nele.
meteu flexão deitado, abraçando o joelho, e não teve efeito. E aí o físio tá desesperado, querendo fazer um bocado de exercício aleatório, e aí a pergunta foi a seguinte: nesse dia que ele fez a extensão deitado, ele só fez a extensão deitado? Bom, se você fez a extensão, depois da extensão deitado você meteu uma liberação miofascial, depois da liberação miofascial você meteu um dry needling, depois do dry needling você meteu o exercício de controle de movimento, depois do exercício de controle de movimento você meteu tração sustentada, técnicas de tração longitudinal na coluna lombar desse paciente. Como é que você vai saber que a extensão de fato teve um efeito duradouro se você meteu uma porrada de intervenção somada à extensão e o cara piorou, sei lá, 3, 4, 5 horas depois? É muito complicado. Por isso que a gente fala, quando o paciente liga para mim, faz a chamada de vida, eu falo o seguinte: olha, hoje eu vou testar você. Os testes são provocativos, e eu quero sim desencadear a sua dor para saber que estrutura, que tecido, que mecanismo de movimento está irritado, está bloqueando sua dor, está obstruindo seu movimento, está restringindo seu movimento. Então sim, eu posso provocar sua dor durante o teste. Porque o paciente tem que ter a noção que no seu primeiro encontro comigo, ele vai ser testado de forma incansável até a gente achar alguma direção de movimento que melhore o paciente de forma duradoura. O paciente não pode chegar para mim no primeiro contato achando que eu vou botar ele deitado para fazer uma técnica de relaxamento, uma técnica manual, uma técnica de liberação diafragmática, uma técnica de meditação, mindfulness, yoga, sei lá que zorra você vai trabalhar no seu paciente. O paciente não pode chegar no primeiro contato achando que eu vou salvar a vida dele, que eu vou tirar a dor dele nesse primeiro contato. O primeiro contato é para você entender o caso do paciente e dar uma classificação provisória. Se o segundo contato o paciente voltar com uma melhora significativa e duradoura, aí tudo bem, você define, você coloca uma classificação definitiva e inicia um plano de tratamento. É claro que à medida que você vai tendo experiência no atendimento de dores lombares, no atendimento da dor nas costas, você vai conseguindo fazer uma classificação definitiva no primeiro contato, é óbvio. No início eu fazia 3, 4, 5 contatos para definir uma classificação, para dar uma classificação definitiva para o paciente. Lógico que à medida que esses 5 anos foram passando, hoje eu consigo botar uma classificação definitiva no primeiro contato, no segundo contato, no terceiro contato, mas não foi sempre assim. À medida que você vai avaliando o seu paciente, você vai conseguindo classificar o paciente de forma mais rápida e mais assertiva. Então vamos lá. Quando o paciente chega com dor lombar, você precisa, primeiro de tudo, coletar uma referência sintomática, depois uma referência mecânica, depois uma referência neurológica, depois uma referência funcional. Vamos lá. O cara joga futevôlei. O cara tem a referência sintomática de dor. Quanto que é sua dor de 0 a 10? Vou até aqui anotar para não me perder com vocês, tá? Quanto que é sua dor de 0 a 10, meu paciente? Caio, minha dor é 7. Beleza? Paciente, qual é sua referência neurológica? O paciente não vai saber se você perguntar isso. Você precisa testar as raízes nervosas dele. Então, por exemplo, você vai fazer a manobra de slump, você vai fazer a manobra de laseg, você vai fazer a manobra de laseg cruzado, você vai fazer manobra de tensão dural. E você vai saber se o paciente reproduz aquela dor na perna que ele tem. Então o cara começou com a dor abaixo do joelho, passou em ortopedista, fez ressonância, foi em 2 especialistas, acharam lesão de corno posterior do menisco no joelho dele, fizeram 2 cirurgias e o cara continua com a mesma dor. Então a estrutura não está sendo causa de dor ali, porque se fosse, a cirurgia teria removido a dor dele. E a grande verdade é, se você passa por uma cirurgia, você aumenta em 50% a chance de fazer uma nova cirurgia. E se você faz essa nova cirurgia, essa segunda cirurgia, você aumenta muito a chance de não ter sucesso e precisar de uma terceira. Então é muito complicado isso que a gente está falando. Então vamos lá, referência sintomática, a dor de 0 a 10 é 7. De 0 a 10 é 7.
A referência mecânica, você vai testar os movimentos da lombar dele. Você vai primeiro pedir para ele dobrar o tronco à frente, depois você vai pedir para ele dobrar o tronco para trás, você vai pedir para ele desviar o quadril para um lado e desviar o quadril para o outro. E aí você vai ter 4 movimentos e vai perguntar o que é que está acontecendo com a dor no joelho do paciente. A dor nesse joelho do paciente, a dor na perna desse paciente, está mudando de lugar? Se estiver mudando, bom sinal. Se não estiver mudando, aquele movimento que você testou na coluna não tem interferência no problema dele. E aí você coletou a referência mecânica, que é a referência 2, ok? A referência mecânica, vamos dizer, que é desvio lateral direito. Quando o cara inclina o tronco para a direita, o cara sente a dor no joelho. Então, desvio lateral direito produz dor no joelho, dor na perna, né? E aí você vai para a referência neurológica, que é a referência 3. A referência neurológica, você vai fazer o teste de Lazeg e vai dizer se é positivo. Ah, mas eu estiquei a perna reta do meu paciente e doeu. Tá, doer não importa. Doer não importa. O que importa é se a dor é a dor do paciente, a dor concordante na qual aquele paciente refere a queixa dele no dia a dia, o motivo pelo qual ele procurou você, ok? Então, referência neurológica positiva, você vai botar aqui, por exemplo, Lazeg positivo na perna direita. Positivo na perna direita. Isso incrimina o nervo? Não necessariamente, porque essa tensão neural ela pode sumir com o movimento, diminuir com o movimento, piorar com o movimento ou não ter efeito com o movimento. É para isso que você vai para a sessão teste de movimento do seu paciente. E a referência funcional? Caio, quando eu dou aquele tapa de lado na bola lá no futevôlei, que eu fico em apoio com a perna esquerda, meu joelho direito dói. Ou seja, quando ele dá o tapa na bola, a bola exerce uma força no pé dele, a força de reação, né? Ação e reação. Quando ele chuta a bola exerce uma força no pé dele, e essa força no pé dele, ó, gera um cisalhamento nas estruturas que vai afetar lá o joelho. É como se o joelho, quando desse o chute, fizesse mais ou menos isso aqui, ó. Eu tô fazendo grandão para exagerar para você entender. O movimento não é macro desse jeito, é micro, é cisalhamento, tá? Isso pode acontecer e afetar alguma estrutura ali do compartimento do joelho desse paciente. Tá ok? Então vamos lá. A gente tem aí 4 referências: sintomática, mecânica, neurológica e funcional. O funcional poderia ser carregar o filho, o funcional poderia ser atividade sexual com a esposa, o funcional poderia ser subir numa moto, o funcional poderia ser pisar na embreagem do carro, entende? Funcional é a referência que o paciente não consegue fazer. Então, por obrigação, você como fisioterapeuta vai anotar no mínimo 4 referências, ok? 4 referências. Então vamos lá, deixa eu só silenciar aqui o celular. Então, esse paciente com dor na perna do lado direito abaixo do joelho, que já passou por 2 ortopedistas, fez ressonância em 2 cirurgias e continua com dor, esse paciente tem 4 referências. Dor de 0 a 10, 7. A mecânica é desviar o quadril para o lado direito, desvio do tronco à direita, produz a dor no joelho. A neurológica é o Lazeg, que é positivo na perna direita. E a funcional é chutar no futevôlei, ok? Então você vai pegar a sua bolinha, pedir para ele pegar a bolinha e mostrar para você como é o chute que produz a dor no joelho e perguntar se doeu na hora que ele chutou. E aí você vai anotar, beleza? E aí você vai para a sessão teste de movimento. E aí é que tá os maiores erros dos fisioterapeutas. O fisioterapeuta escutou por aí que extensão é bom para a coluna. E qual que é a plausibilidade da extensão ser boa para a coluna? Caio, a gente vive sentado. Caio, a gente vive nessa posição aqui, ó, emborcado, sentadinho, trabalhando no banco, dirigindo no carro, estudando, olhando no celular. A gente vive abaixando para pegar alguma coisa. A gente nunca faz extensão. Isso é plausibilidade. E aí eu vou te contar uma história sobre plausibilidade. Cirurgiões cardiotorácicos, cardiologistas, começaram a estudar as pessoas que tinham infarto. E aí, através de diversos estudos, eles começaram a entender que a população que infartava tinha uma doença chamada dislipidemia.
e que essa dislipidemia estaria associada a uma alteração nos níveis de triglicérides no exame de sangue, colesterol alto, HDL, LDL, VLDL e por aí vai. E aí eles começaram a ver, esse paciente infartou, ele é dislipidêmico. Vamos fazer um ultrassom cardiotorácico para ver o que acontece, uma tomografia de tórax, uma cintilografia, enfim. Começaram a fazer essa cacetada de exames nos pacientes que tiveram infartos e começaram a achar algumas coronárias entupidas, ou seja, o calibre do vaso era esse, e nos pacientes dislipidêmicos o calibre do vaso ficava esse aqui, pequenininho, obstruindo a passagem sanguínea, gerando alguns coágulos que plausivelmente poderiam estar causando os infartos. E aí pronto, inventaram a cirurgia, um cateterismo, onde colocavam um balão de stent na artéria que estava entupida, esse balão ia via catéter, e havia uma sonda, chegava lá no vaso que estava apertado e inflava esse balão. E quando inflava esse balão, esse vaso abria e a circulação se restabelecia e pronto, vamos lá salvar o nosso paciente do infarto. E aí quando saíram vários estudos longitudinais, estudos observacionais, análise de prontuários, estudos prospectivos, estudos retrospectivos, começaram a identificar que os pacientes que infartavam não tinham dislipidemia também e não tinham obstrução das artérias carótidas. E aí quando pegaram uma população grande, viram que os pacientes que fizeram esse balão de stent para desobstruir a artéria, eles também infartavam. E que apesar de o fator estar associado, ou seja, uma coisa ocorrendo ao mesmo tempo que a outra, eles não estabeleciam relação de causalidade. Ou seja, não tinham um mecanismo que provava que a causa do infarto era a obstrução da carótida e que a causa do infarto era a dislipidemia que estava associada a triglicérides. Por que eu estou te falando isso? Porque do mesmo jeito que eu estou falando de você testar o movimento do paciente, de você avaliar as referências do paciente, uma coisa pode estar associada a outra, mas pode não ser causa e efeito. Tá? Uma coisa pode estar ocorrendo ao mesmo tempo, por exemplo, eu tô com dor de cabeça e meu cabelo tá grande, por isso eu tô aparecendo nas lives de boné, eu tô com dor na ATM e eu tô com a coceira no ombro. Não quer dizer que minha ATM tá doendo porque meu ombro tá coçando, não quer dizer que eu tô com dor de cabeça e por isso que eu uso boné, porque o boné aperta a minha cabeça e faz uma massagem e melhora a minha cabeça. As coisas podem acontecer simultaneamente e não estarem em relação de causa e efeito. Então, quando você vai testar o movimento do seu paciente, quando falam para você que a extensão é boa para a coluna, você tem que estar ligado que não há associação e muito menos relação de causa e efeito. Não é porque eu estou sentado, relaxado, com a postura relativamente ruim, que a extensão, que é o movimento contrário, vai me melhorar. Vai ter paciente que vai piorar, vai ter paciente que vai te processar porque piorou. Nos Estados Unidos rola muito isso. E vai ter paciente que não vai ter efeito nenhum. Então quando você escuta por aí falarem que extensão é bom para a coluna, calma, pisa no freio um pouquinho, porque você só vai saber se a extensão é boa para a coluna do seu paciente após o teste de movimento. E aí eu me pego com esse caso com um fisioterapeuta que testou a extensão, o paciente melhorou, só que ele não testou a extensão sozinha. Ele testou a extensão com diversas intervenções, o paciente saiu bem, né? E 5 horas depois ele estava pior, muito pior do que quando procurou o fisioterapeuta. Então, será que a extensão piorou ele? Será que a extensão melhorou ele de forma duradoura, mas as outras intervenções colaboraram para ele piorar muito? A gente não sabe. Porque a gente testou 5, 6, 7 intervenções na mesma sessão com o paciente. E eu levanto a bandeira que não pode ser assim. A não ser que o subgrupo do paciente exija esse tipo de somatório, de somação de intervenções. Se o paciente cair num grupo mobilidade, no grupo exercício e condicionamento, se o paciente cair num grupo síndrome de dor crônica, tudo bem, você vai meter 5 intervenções, 6, 7 intervenções na mesma sessão, porque você quer uma neuromodulação, o paciente tolerar a dor de forma mais eficiente. Mas os pacientes que são mecânicos, que eu diria que é mais de 90% do total dos pacientes com dor lombar, com dor de coluna,
com dor irradiada na perna são mecânicos, ou seja, o movimento tem uma interferência positiva nesses pacientes, não funciona dessa forma. Então pisa no freio quando você vê por aí vídeos de extensão de coluna, vídeos de gente ensinando extensão de coluna para todo mundo. Tem fisioterapeuta por aí que grava vídeo e diz para você, se você tá com dor na coluna, faça esse movimento. Isso não é uma receita de bolo. Você não me vê aqui fazendo isso porque vai ter paciente que vai ver o vídeo, vai fazer, vai me chamar de herói, vai me mandar presente para minha casa, vai falar um bocado de comentário positivo aqui na rede social, mas vai ter paciente que vai fazer a extensão e vai piorar muito e não vai seguir mais o que você falou. Então você tem que ter critério quando você encontrar casos assim. Então eu me pego nesse caso com um fisioterapeuta que testou a extensão deitado com várias intervenções, o paciente voltou pior, muito pior do que procurou ele, 5 horas depois, e aí na outra sessão ele testou a flexão. Então a flexão não teve efeito e ele meteu uma porrada de intervenção junto com a flexão. O paciente melhorou um pouquinho, voltou igual 3 dias depois, e aí ele não sabe mais o que fazer. Então vamos lá criar um raciocínio clínico, lógico e não biomecânico, para definir como a gente vai direcionar o movimento do paciente. Então, se você é fisioterapeuta e está me assistindo, estou com 14 pessoas ao vivo aí, obrigado galera que está assistindo, Patrick, Carol Barradas, grande Rose Passos, nossa paciente querida, Cíntia Rios, Adélia Moura, Ricardo Brito Júnior, Jace Silveira, Helenice Pinto, Ezequias Brito, Matheus Menezes, grande Davizão, nosso paciente, nosso físio também, Matheus Brito, Gilson Osteopatia, Ademar Bessa. Se vocês são fisioterapeutas ou estudantes de fisioterapia, eu quero que vocês anotem o que eu vou falar. Lembrando, as lives não estão ficando mais salvas, as lives vão para o YouTube, ficam por 7 dias, depois vão para a comunidade fechada dos alunos. Então avisa quem precisa assistir, já clica nesse aviãozinho aqui e envia a live para quem precisa assistir esse conteúdo e acompanha a nossa programação. Então anota o que é que eu vou falar aí agora. O paciente chegou com dor lombar ou com dor abaixo do joelho, ponto, a gente precisa anotar isso. Existem respostas que o paciente vai ter durante o teste de movimento. Vamos dizer que durante o teste de movimento ele está sem dor. A dor não está lá, ele está em pé na sua frente, na câmera, na telereabilitação, ele está em pé e a dor não está lá. Você vai ter 7 possibilidades. A primeira é produz, porque a dor aparece durante o movimento. A segunda é nenhum efeito, porque não acontece nada durante o movimento. A terceira é diminui, setinha para baixo, porque a dor dele diminui durante o movimento. A quarta é aumenta, setinha para cima, ok? Setinha para cima, porque a dor aumenta durante o movimento dele. A quinta é centralizando, porque durante o movimento dele, a dor sai do lugar de forma positiva. Tem um delta sintomático. Delta é uma expressão matemática, todo mundo está me perguntando, que indica variação, ok? Então, delta sintomático positivo seria centralizando. A dor que está lá abaixo do joelho, na perna, ela sobe em direção à coluna. E isso durante o movimento que você está testando. Isso seria uma resposta centralizando. A dor também ela pode ficar periferizando. Ou seja, durante o movimento que você está testando, a dor simplesmente tem um delta sintomático negativo. A dor estava abaixo do joelho na perna e ela desce para o tornozelo. Isso é ruim, ok? E a sétima possibilidade seria abole. Abole quer dizer que durante o movimento que você está testando, a dor simplesmente cessa. O paciente está em pé na sua frente, na câmera, você está em telereabilitação com ele. Você pede para ele testar a extensão em pé, e durante a extensão em pé, a dor que estava na perna some, desaparece. Fica aí um pouquinho o paciente nessa posição para me confirmar. Sua dor some mesmo? Some, Caio. Nesse movimento minha dor some. Tá bom. Então abole é a resposta durante. O que acontecer durante o teste desses 4 movimentos
flexão, extensão, desvio lateral direito, deslocamento lateral direito, deslocamento lateral esquerdo, você vai anotar. Caio, mas e as rotações? Mas Caio, e as inclinações? Olha, quando você faz o deslocamento lateral, você já pega um combinado de rotação. Não precisa testar a rotação. Porque quando você inclina as vértebras lombares, não sei se vocês estão vendo o Arnold aí, deixa eu pegar o Arnold para você. Vamos lá. Grande Arnold, sempre explicando aqui. Quando você pega as vértebras da coluna lombar, quando você faz o desvio lateral direito, por exemplo, que seria esse movimento aqui, ó. Esse movimento é o desvio lateral direito, eu estou desviando o ombro para o lado direito. As vértebras aqui da lombar que estão inclinando, fazendo esse movimento, automaticamente já fazem uma rotação, ok? A inclinação e a rotação são movimentos acoplados. Você não precisa isolar o teste. Eu não costumo perder muito tempo explicando isso não, porque é absolutamente irrelevante na prática clínica. Por isso que eu brinco com a galera que, tá estudando anatomia, para que você está estudando anatomia? Eu gosto do conhecimento, valorizo demais. Você quer ser um cirurgião cardiotorácico, você quer ser um dissecador de cadáver, você quer fazer medicina forense, enfim, admiro demais. Mas anatomia, na minha área, que é dor musculoesquelética, serve para passar em prova. Estude, broque, arrebente, é bonitão você saber o nome de cada estrutura, é lindo você explicar para o paciente, não, porque o nervo ilio-lombar sai das raízes de L4 e L5, desce pelo trajeto do psoas, passa pelo seu ovário, pela sua bexiga, chega na sua virilha. É muito lindo você fazer esse discurso de forma encantadora para o seu paciente e o seu paciente ter convicção de que você tem conhecimento. Só que o paciente não foi atrás do seu conhecimento. O paciente foi atrás do resultado que você pode promover. Então, mais importante do que você saber anatomia é você saber dar resultado para o paciente. Caio, mas que discurso agressivo. Caio, mas como você é polêmico. Não é polêmica, pessoal. É a realidade nua e crua do campo de batalha. Às vezes, quando o fisioterapeuta sai da faculdade, quando o estudante sai da faculdade, sai com esse encantamento, e é bom, eu não gosto de quebrar o encantamento de ninguém não, mas eu quero chamar ele para a realidade. Não adianta você nomear cada estrutura para o seu paciente, não adianta o paciente ele quer saber se o que ele tem é grave. Não sendo grave, ele quer saber qual é a área, qual é a forma que ele vai ter para você melhorar o caso dele. Então ele não quer saber do disco que está desidratado, que tem uma hérnia, que a hérnia está comprimindo o nervo. Tudo isso o Google já diz para ele. Então você precisa entender que o paciente quer resultado. Então vamos lá. Passado essas 7 possibilidades durante o teste de movimento, você vai pedir para o paciente fazer uma estratégia de carga. Essa estratégia de carga, basicamente, estratégia de carga é um nome bonito que escolas de terapia mecânica, escolas de subgrupagem colocou para você, enfim, é um nome bonito. Estratégia de carga nada mais é do que um movimento repetido em uma direção específica ou uma posição mantida. Ponto. Isso é uma estratégia de carga. E aí, se você escolheu a extensão, você vai testar só a extensão. Você não vai dar mais nada para o paciente. Eu sei que você tem liberação miofascial, eu sei que você tem dry needling, eu sei que você tem ventosa, eu sei que você tem osteopatia, que você tem quiropraxia, eu sei que você tem uma máquina de tecarteterapia para fazer, esqueci o nome, para fazer terapias por ondas de choque. Eu sei que você gastou R$6.000 para comprar um laser boladão de tal marca boladona lá para fazer laser terapia no seu paciente. Eu sei que você investiu mais de R$40.000 nos seus aparelhos de eletroterapia. Mas se você der resultado, você vai ter muito mais resultado, muito mais credibilidade, muito mais marca, muito mais branding. Você vai ter muito mais procura de pacientes do que se você usar as coisas que você tem no consultório ou na sua bagagem para impressionar o paciente. Nossa, aí o paciente vai sair de lá dizendo: eu fui naquele fisioterapeuta, caramba, ele fez osteopatia comigo, ele fez acupuntura comigo, ele fez ondas curtas, ele fez ultrassom, ele fez terapia combinada, ele fez todas essas ferramentas
E aí, se o cara não tiver resultado, meu amigo, o cara vai achar que já tentou de tudo, porque foi em você que é boladão, que testou diversas alternativas e o cara não tá melhor. Então, quando você predispõe a esgotar as possibilidades de movimento terapêutico para o seu paciente, você precisa esgotar. Você não pode tentar nada além dos movimentos. Então, vamos lá. Você está se predispondo a testar a extensão desse paciente. E aí você começou a fazer a extensão repetida. Quem é fisioterapeuta sabe qual é o movimento. Você deita de barriga para baixo, coloca a mão em cima do ombro, estica, olha para o teto, sem deixar o quadril sair do chão, da cama, da maca, de onde o paciente estiver deitado de barriga para baixo. E você pede para ele fazer 20 repetições, 25 repetições. E aí você vai perguntar, você tem que monitorar o delta sintomático, sabendo se é positivo ou se é negativo. E onde é que está o erro do fisioterapeuta? O fisioterapeuta, ele quer achar o delta positivo. Ele só quer achar o delta positivo. Ele só quer achar diminui, ele só quer achar centralizando, ele só quer achar abole. Se ele acha nenhum efeito, dá pane. A tela azul abre no cérebro dele. Telinha azul, dá pane, dá bug. Se ele acha produz, ele, meu Deus, isso aí é ruim pra ele. Porque o paciente estava sem dor, começou a fazer o movimento, começou a ficar com dor. Dá pane, a tela fica azul. É como se botasse uma capa azul no óculos e o fisioterapeuta não escutasse mais nada. Se ele acha aumenta, meu Deus, ele fica com medo de avançar. Porque está aumentando a dor durante, então ele já está desesperado, não sabe o que fazer. Aí tem aquela ansiedade e quer testar diversas intervenções ao mesmo tempo no paciente. Se ele acha periferilizando, se ele faz um movimento e desce, tela azul de novo, dá pane no fisioterapeuta. O fisioterapeuta é treinado para achar diminui centralizando e abole durante o teste de movimento. E não é assim. Você tem que procurar o delta. Então, na minha prática clínica, não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado. Eu estou mostrando como eu faço para vocês. O paciente chega para mim com dor no joelho, primeira coisa que eu faço, eu não toco no joelho dele. Eu nem falo sobre o joelho dele. O paciente fala que o joelho está estalando, sabe o que eu faço? Eu pego minha mão e mostro a zoada do estalo do meu dedo e continuo a conversa. Para ele ver que as articulações estalam e que eu não dou a mínima para o estalo. Claro que você não vai gerar um backfire effect, tipo, o cara, se você viu que no discurso, na história, na anamnese, o paciente está focando em falar o estalo, você vai usar a educação e neurociência para desmistificar o estalo desse paciente. Então, eu faço isso para ele ver que as articulações estalam e que estalo não é problema. Se o estalo tiver com dor, aí sim a gente vai investigar alguma coisa. O paciente chegou com dor na perna, abaixo do joelho, eu não falo do joelho sobre ele. Eu vou testar todos os movimentos da coluna. Eu boto ele em pé, extensão, flexão, deslocamento lateral direito, deslocamento lateral esquerdo. E aí pergunto se tem delta. Paciente, durante esse movimento, o que aconteceu com sua dor no joelho? O paciente não sabe definir. Aí você dá 3 opções. Sabe aquelas provas de ensino médio que você tinha a letra A, B, C, D, E para responder? O paciente só tem A, B e C. O A é melhor, o B é pior e o C é igual. O que acontece com sua dor no joelho quando você faz esse movimento? Com a sua dor na perna? É melhor, pior ou igual? Melhor. E qual a localização dessa dor? A localização não está mais aqui na perna não, está aqui na coxa agora. Está aqui na prega infraglútea, está aqui abaixo do bumbum. Está aqui na lombar agora com esse movimento. Então você monitora o delta. E se esse delta for para baixo, ou seja, for ruim, você também fica feliz. Porque você sabe que o movimento altera a localização e intensidade do sintoma. É isso que você quer achar. Se você viu que o movimento tem delta no paciente, meu amigo, o paciente tem grande possibilidade de ser mecânico e de você resolver o problema dele com um programa de tratamento baseado em movimento específico. E aí você predispõe a achar a extensão. E o paciente volta pior. O segundo encontro, você não vai testar mais nada. Você só vai testar a extensão. E vai dar a extensão para o paciente fazer em casa. E o paciente vai voltar te dizendo o que aconteceu. Olha, Caio, minha dor fica melhor, diminui, minha dor centraliza, ela sai da perna, vem pro bumbum, eu fico 4 horas bem, depois a dor volta. Ou seja, o cara ficou 4 horas bem, depois a dor voltou, quando chegar nessa 4ª hora, é hora dele fazer de novo. Quando você tá com infecção de garganta, você vai dar a cefalexina, o médico dá cefalexina para você, ele te fala para tomar uma vez e pronto.
ele te dá um protocolo de uso daquele remédio. Ele te diz, ó, você vai tomar cefalexina de 12 em 12 horas por 7 dias, ou uma vez no dia, durante 10 dias, durante 5 dias. Existe um protocolo, o movimento vai ter esse protocolo também. O cara fica bom com 4 horas, ele volta igual, na 4ª hora é para ele fazer de novo. E assim ele vai mantendo as 24 horas do dia. Óbvio que ele não vai acordar do sono, botar despertador para fazer o movimento, mas você vai espaçar de 3 em 3 horas, em 4 em 4 horas, 3 a 5 vezes no dia, o exercício que o paciente teve delta no seu teste de movimento. E aí, se o paciente volta igual ou ele volta pior, você vai se perguntar quais foram as 7 possibilidades que ele tinha depois do teste de movimento. Então são 7 possibilidades também. Vamos ver aqui. Depois do teste de movimento, da estratégia de carga, ele pode ter nenhum efeito, novamente. Ele pode ter pior. Ele pode ter não pior. Ou seja, ele aumentou durante, mas depois ele voltou à linha de base. Ele não ficou pior depois do movimento. Ele pode ter melhor. Ele pode ter não melhor, ou seja, ele diminuiu durante o movimento, mas depois ele não ficou melhor. Porque às vezes você está testando uma estratégia com o paciente simplesmente abole a dor. O cara está com a dor abaixo do joelho, dor na perna, e aí você testa a extensão em pé, você testa a extensão, e ele abole, está fazendo lá abole, e aí ele fica melhor. Aí depois que você para de fazer o movimento, a dor dele volta para a perna. Ou seja, abole durante, mas depois que ele interrompe a execução daquele teste que você está fazendo, ele fica não melhor, ele não melhorou, tá? Qual seria a outra possibilidade? Ele pode ficar centralizado. Durante a dor saiu da perna e foi subindo em direção à coluna, e depois do teste que você botou para ele, a dor permaneceu centralizada. Então ele pode ficar centralizado depois. Ele pode também ficar periferilizado depois, isto é, a dor estava na perna, você fez o movimento, durante o movimento a dor desceu para o tornozelo e depois do movimento ela continuou no tornozelo. Então durante é periferilizando, depois é periferilizado. Confia na resposta sintomática do paciente. Não é ele que está falando com você, é o corpo dele que está conversando com você. Então não tem por que você mudar de estratégia antes de encontrar uma técnica mecânica para o paciente melhorar sozinho. Não combine intervenções, porque você não vai saber. Muitas vezes você melhora o cara na primeira intervenção, piora o cara fica igual na segunda, piora mais ainda, o cara fica pior na terceira, na quarta você melhora um pouquinho, ele saiu da sua sessão igual ele entrou. E você não sabe qual das 4 intervenções houve benefício para o paciente reproduzir em casa sem a sua dependência. Então depois pode ser nenhum efeito, pior, melhor, não melhor, centralizado ou periferilizado. Antes de continuar, vamos responder algumas perguntas de vocês aí, né? Vamos ver a galera que tá aí. Tem pergunta? Manda pra cá. Deixa eu ver aqui se teve pergunta. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos lá, uma galera boa entrou aí hoje, hein? Grande Joedna, Obed Aguiar, cadê? Fabiana Santana Estética, Sena Souza, obrigado Fabiana. Cadê? Trabalho com algumas técnicas integrativas e você é uma das minhas inspirações, valeu, obrigado mesmo. Cadê? Grande Sarinha, você atende muito corredor? Muito, a gente atende muito triatleta. Muito corredor, muito mesmo. Grande Ademar. Vamos lá. Cadê? Perguntas. Sentido na coluna e no joelho. Uma cãibra seca, arde muito, não consegue andar. Pode estar ligado, né? Se você tá na live desde o início, Gilcélia Borges, pode estar ligado, pode ser a mesma coisa aí. Sua coluna está gritando, produzindo dor no joelho, fazendo ardência, dando cãibra. Da coluna sai nervos, sai vasos, saem artérias.
que vão para todo o membro inferior. Então, tudo no membro inferior pode estar ligado à coluna. Até que você exclua a coluna como fonte de sintomas, você não tem que olhar para o segmento, para quadril, joelho ou tornozelo. Cadê? Grande Matheus, show sua live, obrigado. Não sou fisioterapeuta, mas o conhecia de nome como um ótimo profissional. Helenice, obrigado Helenice. Show de bola. Cadê? Caio, isso se aplica quando a dor é apenas em forma de faixa na lombar? Com certeza. A dor em forma de faixa, ela é uma dor simétrica, né? Aquela dor em faixa, que é muito confundida com cólica renal. Mas descarta essa questão visceral, faz as perguntas da anamnese clínica e se o cara tem exame, ultrassom de abdômen total, o rim não está em sobrecarga, você descarta essa fonte visceral, o cara já passou no nefro, já passou no clínico, tem tomografia de abdômen, tem ultrassom de abdômen total, descarta a dor referida visceral. Então trata com uma dor mecânica até que se prove o contrário, né? A gente não pode criminalizar alguém e ele tem que se acabar para provar a inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Isso quando se trata de órgão é a mesma coisa. Todos os órgãos, todas as vísceras são inocentes até que se descartem as possibilidades mecânicas e aí sim a gente consegue interferir de forma visceral. E aí não é mais com a gente. Aí é com médicos que vão tratar a víscera do paciente. Grande Michel, grande educador físico soteropolitano aqui. Show de bola. Boa noite, irmão. Obrigado por estar aí, viu? Então vamos lá, vamos continuar. Então esse paciente com dor na perna pode apresentar algumas respostas que eu já contei para você durante e algumas respostas depois dos movimentos, das estratégias que você selecionou. Se você testou a extensão, o cara voltou, não teve efeito, não tem por que você ir para flexão de novo. Para flexão direto, você precisa explorar a extensão. E como se explora a extensão? Depois que o paciente fez a extensão, você precisa colocar carga na extensão. Então só o fato de você pedir para o paciente soltar o ar e relaxar o bumbum no final do movimento de extensão já aumenta de forma drástica a carga na coluna. Então basicamente o paciente vai estar deitado, né? Deitado, de barriga para baixo, e você vai pedir a extensão deitado. Quando o paciente chegar no final da extensão, ele vai soltar o ar e relaxar o bumbum. Quando ele soltar o ar e relaxar o bumbum, é como se um vetor de força acontecesse aqui na lombar, que fizesse isso aqui, ó, empurrasse mais ainda a lombar para baixo, aumentando o delta de extensão da coluna com o paciente deitado. Só o fato de soltar o ar e relaxar o bumbum, você já explorou. E aí você vai perguntar, paciente, sua dor abaixo do joelho, acontece o que durante a extensão? Durante a extensão, esse paciente simplesmente diminui. Aí durante, você anota lá, ele diminui durante. E depois, o que é que acontece? Aí, eu tô melhor. Então me prova, paciente, que você tá melhor. Você não vai acreditar no que o cara fala. Afinal, na avaliação, você anotou que o sintoma da dor dele era 7 de 10. A referência mecânica era deslocamento lateral direito, produzindo a dor no joelho, produzindo a dor na perna. A referência neurológica era o teste do ciático positivo, o LASEG, o paciente deitava de barriga para baixo, elevava a perna reta e reproduzia a dor na perna dele, tá? Dor concordante. E no início você testou o chute, né? O paciente joga futevôlei e toda vez que ele chuta e se apoia unicamente na perna esquerda, ele produz a dor na perna, a dor abaixo do joelho. Então você tem 4 referências para o paciente provar que está melhor depois da sua estratégia. Você retesta tudo. Aí se o paciente fala que depois dessa estratégia de extensão com carga da respiração, a dor que era 7 ficou 4/10. A referência mecânica, que era o deslocamento lateral direito, que produzia dor na perna, ainda produz dor, mas não está mais na perna. Quando ele desloca para o lado direito, a dor dele já está na coxa. Ou seja, a referência mudou. Agora o deslocamento lateral direito produz a dor na coxa. Beleza? Produz a dor na coxa. E o teste neurológico? O que acontece com o teste neurológico? O teste neurológico do LASEG, você deitou o paciente de barriga para baixo e ele levantou a perna reta e ele produzia dor na perna. Você viu que eu falei isso no início da live. E depois da estratégia que você usou de movimento com ele,
A elevação da perna reta está com amplitude maior e não está mais produzindo a dor na perna. E quando você compara o lado que não era sintomático, quando ele eleva a perna reta no lado que não doía, a elevação das duas pernas está igual. E antes ele levantava 90 graus à esquerda e à direita, sei lá, 60 graus. Tinha limitação e dor concordante. Depois dessa estratégia, mudou a referência neurológica. E a referência funcional, que era o chute, em apoio só na perna esquerda, já não dói mais a perna. Então você fechou uma classificação provisória que esse paciente tem uma obstrução de movimento. Ou seja, um problema mecânico que está afetando a coluna dele e produzindo a dor na perna. Então, o paciente ele não só te falou que está melhor, ele provou para você que está melhor através das referências que você anotou pré-intervenção. Então, entende por que o erro é somar intervenções no mesmo atendimento? Você precisa explorar todos os movimentos. Agora, vamos dizer que essa extensão com carga da expiração no final não foi suficiente. E aí eu vou fazer uma coisa aqui, deixa eu ver se dá para fazer, para vocês verem como a gente aumentaria a carga nesse paciente. Aqui não repara bagunça não, tá, galera? Aqui é minha maca. Eu vou deitar e fazer um movimento para vocês verem. Então, basicamente, vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui um lençol, pegar um lençol qualquer, vou deitar de barriga para baixo, ok? O exercício não era esse? Essa é a extensão normal. E aí depois a gente testou a extensão soltando o ar, ó. Percebe que quando eu solto o ar, a minha lombar dá uma rebaixada, aumenta a carga, ó. Ó, chega a camisa cede. E aí o paciente não melhorou com isso, você pega um lençol qualquer e joga lá, ó. Joga lá na lombar e prende aqui na mão. E aí quando o paciente subir, a pressão da sua mão vai aumentar a tração do cinto, que no caso é um cinto que eu uso, mas com o lençol dá para fazer. Então, quando o paciente faz isso, existe um vetor maior ainda de força de extensão na lombar, que pode... O que é que acontece durante? Caio durante a bola, eu não sinto nada durante, sumiu minha dor na perna aqui. Aí você começa a repetir. Repetir, repete 15, 20 repetições, beleza? E aí, depois disso, você vai ver, e depois, paciente? O que é que acontece depois? Depois, cara, eu tô melhor. Então, me prova que tá melhor, paciente. Me prova, eu quero que você me prove. Como é que você vai me provar? Você vai pegar aquelas 4 referências: sintomática, mecânica, neurológica e funcional. Então, vamos dizer que depois dessa extensão com carga do cinto, tá? Esse paciente que estava com a dor 7 cai para dor 2. E a mecânica, que era o deslocamento lateral direito e produzia dor na coxa, já não produz dor. Ou seja, a referência mecânica aboliu. A referência neurológica, que era o LASEG, já tinha zerado. O cara tinha LASEG positivo, já estava negativo na primeira intervenção. E aí, a referência funcional, que era o chute, você pede para ele chutar a bola do jeito que doía, já não dói mais. Então você provou que ao aumentar a carga, você usou uma progressão de força, que a gente chama, em extensão, para fazer o paciente melhorar. Agora vamos dizer que esse paciente piorou. Você fez a extensão normal, nenhum efeito durante e depois. Você fez a extensão com carga expiratória no final. Paciente nenhum efeito durante, nenhum efeito depois. Não mudou referência, que você anotou no início. Você fez a extensão com o cinto. Aí durante, já veio o sinal amarelo, ó. Durante, Caio, a dor na perna tá aumentando. Olha só, você já acende a luz. Você não sabe que cor é do semáforo. Se é vermelho, se é amarelo, se é verde. Se é vermelha, para, muda a direção. Se é amarela, continua com a tensão, aumentando a carga ou usando uma alternativa de força, que é usar o plano lateral, tá? E se é verde, você continua com mais do mesmo. Você não progride. Às vezes,
O erro do fisioterapeuta é querer progredir. O paciente diminui melhor durante a extensão básica. É mais do mesmo, manda o cara para casa com a extensão básica. Não progride para botar carga expiratória, para botar carga de cinto, para botar carga do terapeuta. Não progride, porque você vai agravar o quadro do paciente. O corpo dele não está aceitando. Aí vamos dizer que quando eu fiz isso aqui com cinto, o paciente simplesmente aumenta durante. Aí você continua fazendo. Você acende a luz, não se assusta, começa a ver o que é que o corpo dele fala com você. Continua fazendo, fez 15, 20. E aí o paciente depois falou, Caio, tá pior. Pior como? Você chegou aqui com dor 7, quanto é que tá agora? Agora a dor tá 9, tá incomodando muito. Pronto, você aumentou a dor do cara. Aí você pede deslocamento lateral direito, que produzia dor na perna. A dor agora tá produzindo no pé, né? A dor desceu, né? Então você piorou a referência mecânica. A dor tá indo no pé. A referência neurológica, que era o LASEG, que tava 75 graus, caiu mais ainda para 60 graus, o cara já não aguenta fazer a elevação da perna reta. E a referência funcional, que é chutar, ele não consegue nem apoiar só na perna esquerda, tirar a perna direita do chão. Ou seja, a extensão não teve efeito nos seus graus mais básicos, e aí você foi curiosamente aumentando, né, sem critério, não era para você aumentar, você foi curiosamente aumentando e o cara piorou. E aí você me prova, paciente, que tá pior, porque eu não acredito no que você fala. Você me fala que tá pior, eu quero provas. E aí você tem as referências, porque se você é um profissional competente, você anotou as referências pré-intervenção. E aí nisso de anotar as referências pré-intervenção, o que é que vai acontecer? Esse paciente, você vai ter a prova que o cara piorou. E aí você mediu essas 4 referências e o cara tá de fato pior. E aí o cara volta pro fisioterapeuta, o fisioterapeuta mete flexão, nenhum efeito. Aí vai pedir ajuda dos universitários, nada de errado, todos nós precisamos de ajuda. Até hoje eu peço ajuda para 2 mentores que eu tenho. E diariamente eu peço ajuda para meus pacientes. A cada caso que eu atendo, eu peço ajuda para os meus pacientes. O que eu sei são que os meus pacientes me falam, né? A resposta sintomática do paciente é que guia o que é que eu vou falar. Eu não ligo para biomecânica, eu não ligo se a faceta está a 60 graus, a 45, se roda com inclinação, se na flexão abre espaço, se na extensão fecha. Eu não ligo. Eu tenho um paciente de 77 anos com estenose de canal, quem sabe o que é estenose aí, que a galera proíbe extensão para ele. Proíbe extensão. Porque extensão fecha espaço biomecanicamente, o cara ia diminuir mais ainda espaço de forame e ia piorar a dor na perna. Meti extensão no vovozinho, o paciente melhorou, não tinha mais dor na perna, ou seja, a estenose era só um achado de imagem e a resposta sintomática dele guiou que o que ele tinha era uma obstrução de movimento na direção de extensão e apesar de biomecanicamente fechar o espaço, o paciente melhorou. Então eu não respeito biomecânica, principalmente lesões atraumáticas. A gente tem que respeitar a resposta sintomática, o que o corpo do paciente está falando. E aí a flexão foi nenhum efeito, o paciente o fisioterapeuta pediu ajuda. E aí meteu um bocado de intervenção, liberação, dry needling, ventosa, exercício, técnica de tração e mandou o paciente para casa. O paciente melhorou, depois piorou de novo. Mas por que diabos que ele desistiu da flexão? Porque ele não explorou a flexão. Ah, Caio, eu fiz flexão deitado. Eu sim, parou em deitado por quê? Porque não colocou mais carga. A flexão deitado é uma forma de flexão lombar. E outra, eu vou fazer aqui para mostrar para você o principal erro no protocolo de flexão de coluna. Olha só. Olha que coisa. Vou deitar aqui de barriga para cima e vou mostrar como o paciente faz flexão. O paciente está aqui, ele vai, abraça o joelho e faz isso. Né? Vou chegar mais um pouquinho para cá para vocês verem. Ele abraça o joelho e faz isso. Não é isso? Só que quando o paciente faz isso, ele tende a abrir os joelhos. Ele tende a fazer assim, ó, abrindo o joelho. E quando ele abre o joelho, o que é que acontece? Ele está movimentando em flexão coxo-femoral, não flexão lombar. Ele tem que juntar o joelho. E esse pequeno detalhe na flexão deitado faz milhares de pacientes melhorarem
E só não melhoram porque os fisioterapeutas deixaram fazer a flexão de forma errada, fazendo flexão coxo-femoral com o joelho aberto, em vez de fazer flexão lombar. Então, na hora do paciente fazer flexão deitado, você tem que atentar para o joelho estar juntinho e ele abraçar o joelho. É isso que você tem que atentar. E a flexão deitado é uma forma, é só uma forma. Depois da flexão deitado, você tem a flexão sentado. Paciente, você tem que testar. Se o paciente não teve efeito, você aumenta a carga. Nenhum efeito é uma resposta, que é sinal amarelo de trânsito. E o sinal amarelo é atenção. Continue com atenção. Porque esse sinal amarelo pode virar vermelho ou pode virar verde. Beleza? E aí você bota a flexão sentado no cara. A flexão sentado, você pode abrir os joelhos. Pegar um pouco coxo femoral, por quê? Quando você está sentado, para um pouco e raciocina aqui comigo. Quando você está sentado, se você for pegar os princípios das síndromes de controle de movimento da Shirley Sarma, que é uma heroína norte-americana que fez os síndromes de disfunção de movimento e de controle de movimento, tem um livro que é uma bíblia. Ela vai te falar em ponto fixo e ponto móvel. Se você tem algum grau das formações em PNF, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, a Meg Note, o Kabat, eles já trabalhavam com pontos fixos e pontos móveis. Veja, quando você está sentado, o ponto fixo é o quadril, o ponto móvel é a coluna. Então você pode abrir a perna quando está sentado, porque a coluna está movendo sobre o quadril. E aí você sabe que os graus de flexão estão acontecendo na coluna. Quando você está deitado, o ponto fixo é a coluna e o ponto móvel é o quadril. Então você tem que ter essa atenção para deitado ser de joelho fechado e sentado ser de joelho aberto. Você testa o cara em flexão sentado e vê o que acontece durante. Caio, minha dor na perna durante a flexão sentado diminui. Diminui. Tá, sua dor era 7, tá quanto agora? 4, beleza. Continua fazendo aí 15, 20. Quando o paciente levantar da flexão sentado, você vai perguntar, e agora depois? Agora que você terminou de fazer a flexão sentado, o que aconteceu com você? Como é que tá? Caio, eu tô melhor. Melhor como? Me prova. Minha dor que era 7, agora tá 4. Meu deslocamento lateral direito que produzia dor na perna, agora produz dor na coxa. Meu teste de Laseg, que é quando eu levanto a perna reta, que ia só 60 graus com muita dor, tá indo 75. O cara ganhou mais Laseg, diminuiu a dor concordante, melhorou a referência mecânica e o chute, ele já aguenta se apoiar só na perna esquerda, tirar a perna direita do chão. Ou seja, parece que a flexão muda todas as referências, né? Parece que a flexão muda todas as referências e ainda diminui a dor. Então, não desista do movimento e vá metendo uma porrada de intervenção. Quando você não acha uma resposta positiva no plano sagital, poderia falar horas aqui, mas tem 1 minuto e meio, o Instagram já vai me expulsar. Lembra, galera, que essa live não vai ficar salva, tá? A gente vai liberar por 7 dias no YouTube e depois vai só para os alunos lá na comunidade fechada. Então aproveita para assistir. A gente vai subir no podcast Physio Insight já no YouTube para tirar suas dúvidas, tá? Lembra, o cara respondeu a flexão, mete flexão no cara. Não precisa dar mais intervenção, não precisa fazer osteopatia, não precisa fazer... Ah, Caio, mas eu gosto. Pô, velho, eu gosto de ficar na mesa de bar com os amigos tomando uma também. Cara, mas promove bem-estar. Quer bem-estar? Manda o paciente conversar com os amigos numa mesa de bar, tomando uma, fazer uma massagem. O cara quer resultado, o cara quer melhorar as referências dele, é por isso que ele te procura. Não precisa fazer osteopatia depois, não precisa fazer dry needling, acupuntura. Você já achou o movimento, vê o que o movimento vai fazer com um paciente e na próxima sessão você vê se o cara tá zerado, se o cara tá muito melhor e você pode dar alguma outra intervenção para ele. Beleza? Então é isso, espero ter somado na vida de vocês. Vou ver se amanhã a gente entra novamente para continuar esse papo sobre dor lombar e explorar mais um pouquinho os protocolos de flexão, mostrar para vocês o que a gente faz quando os protocolos de flexão não funcionam. Vai ser massa, tá?
Obrigado, movimento é vida, 0 hora e vocês aqui comigo. Grande abraço, galera.